Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Neste trimestre nós estamos estudando a Carta aos Gálatas e o título da nossa revista é Gálatas, a Carta da Liberdade. E no próximo domingo nós estudaremos com os nossos jovens a lição de número 5, que tem como tema Preservando a Unidade. Nosso texto-chave dessa lição se encontra em Gálatas, capítulo de número 2 e o verso de número 9, que diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Meus irmãos, professores, nessa lição nós temos 3 objetivos, como de costume. E o primeiro é que os nossos jovens, eles precisam perceber que a unidade é de extrema importância para o corpo de Cristo. Também entender que todos nós precisamos do outro e das mãos estendidas a nós. E por fim, refletir sobre os motivos que geram em nossa comunidade de fé divisões e conflitos. A nossa leitura bíblica se encontra em Gálatas, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso 10. Nós estamos então, irmãos, num trecho autobiográfico, né? Nós continuamos no trecho autobiográfico. Paulo continua a narrar algo que aconteceu na sua vida. Então, na lição passada, nós vimos Paulo narrando o seu passado e o seu encontro com Cristo e o seu chamado. Então, ele está narrando, é um trecho autobiográfico. E agora, nós vamos ver que Paulo vai narrar um encontro que ele teve com os apóstolos de Jerusalém, a qual ele chama de coluna. Então, nesta aula, nós vamos ver qual foi o tema dessa reunião e as resoluções que se deram por meio dessa reunião. Nós vamos ver a importância da unidade, como a unidade da igreja é muito importante e como essa unidade da igreja, neste tempo, naquela época, esteve em perigo. Então, depois de Paulo fazer um relato do seu passado, depois de Paulo fazer uma defesa de seu apostolado, agora ele parte para fazer uma defesa do Evangelho. Então nós vimos que ele narra a sua vida, narra um trecho autobiográfico da sua vida, para fazer uma defesa do seu chamado, lembrando que ele mesmo disse, olha, eu não recebi de qualquer pessoa, eu recebi do próprio Deus o Evangelho. Então ele fez uma defesa do seu apostolado, do seu chamado. E agora ele vai narrar este encontro com os apóstolos para fazer a defesa do evangelho ao qual ele prega, para fazer uma defesa do evangelho verdadeiro. E nós podemos ver que neste trecho, nós podemos ver um temor do apóstolo Paulo. Por quê? Porque as pessoas que haviam se infiltrado na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, passaram a atacar o evangelho por ele pregado, dizendo que Paulo não estava pregando o evangelho integral, mas uma parte do evangelho. Então eles diziam assim, olha, Paulo não está pregando a totalidade do evangelho do reino de Deus, do evangelho de Jesus. Na verdade, ele não está pregando a mesma coisa que os apóstolos de Jerusalém pregam. Paulo está pregando então um evangelho diferente. Essa então era o ataque dessas pessoas que se infiltraram nas igrejas da Galácia. Então, o apóstolo Paulo ele sente um temor e um medo de ter o seu apostolado infrutífero. Porque se os irmãos da Galácia começam a dar ouvidos a essas pessoas, elas então começariam a não dar ouvidos mais a Paulo, porque elas pensariam assim, olha,
Paulo está pregando um outro evangelho. Paulo está pregando um evangelho diferente do que Pedro, do que os apóstolos de Jerusalém, do que os verdadeiros apóstolos que andaram com Jesus estão pregando. Paulo está pregando um outro evangelho. Isso, essa dúvida colocada na cabeça dos irmãos da Galácia faria com que o evangelho, faria com que o chamado, o apostolado do apóstolo Paulo começasse a se tornar infrutífero. Isso atrapalharia o desenrolar e o desenrolar do chamado do apóstolo Paulo. Então Paulo sente um temor por causa disso. Ele fala, olha, eu tenho medo, ele vai dizer assim, olha, eu tenho medo de ter corrido inutilmente. É isso que ele diz no texto, porque se ele está pregando um outro evangelho, um evangelho diferente do que os apóstolos de Jerusalém pregam, então provavelmente as pessoas não ouviriam mais a ele, e aí tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele sofreu pelo evangelho seria em vão, é o que ele diz, teria corrido inutilmente. Então, por causa desse temor, Paulo então recebe de Deus uma ordem para ir até Jerusalém. E o que Paulo temia, na verdade, era dos apóstolos de Jerusalém não serem fiéis ao evangelho verdadeiro. Ele tinha medo dos apóstolos negarem o verdadeiro evangelho por conta dos preconceitos culturais. Não era que Paulo estivesse com medo assim, nossa, será que eu estou pregando um outro evangelho? Não. Porque Paulo tinha certeza do que ele pregava. O apóstolo Paulo tinha certeza de que o que ele ministrava, do que ele pregava, era verdadeiro. Porque ele não tinha recebido do apóstolo Pedro, ele não tinha recebido de Barnabé, ele tinha recebido do próprio Deus, em um encontro que nós vimos na aula passada. Este encontro marcou a vida dele, transformou a vida dele, e foi a partir desse encontro que ele recebe o evangelho do próprio Deus, do próprio Cristo. Então ele não tinha esse medo de, nossa, será que eu estou pregando heresia, digamos assim, né? Trazendo para o nosso dia, contextualizando para o nosso dia. Ele não tinha esse medo, nossa, será que eu estou pregando uma heresia? Não, ele tinha certeza de que o evangelho que ele pregava era o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus, as boas notícias de Jesus. Ele tinha certeza disso. O que ele temia, o que ele tinha medo, era dos apóstolos de Jerusalém não serem fiéis a esse verdadeiro evangelho. E por quê? Porque ele tinha medo dos apóstolos, então, não serem fiéis, não permanecerem fiéis a esse evangelho por conta dos preconceitos culturais que haviam na época. Os judeus se reconheciam como um povo escolhido por Deus. E a boa nova do apóstolo Paulo, a boa nova de Jesus, é que agora o povo de Deus não é apenas os judeus, não está restrito a uma etnia, mas agora quem faz parte do povo de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa era a boa nova, essa era a boa notícia que o apóstolo Paulo estava pregando. E os judeus então achavam que eles eram melhores do que os gentios, melhores do que as outras etnias, porque eles eram um povo separado por Deus. Então, Paulo então estava com um temor, um medo. Será que os apóstolos de Jerusalém, eles vão permanecer fiéis, eles permanecerão fiéis ao evangelho verdadeiro, a essa boa notícia? Então aqui nós tínhamos dois evangelhos. Paulo pregava que o evangelho da fé em Cristo é para gente de todas as culturas. E os opositores que estavam na Galácia pregavam que todos os cristãos deveriam se tornar judeus. Olha, você é cristão? Beleza, ok. Só que isso é uma parte da boa notícia. A outra parte é que você precisa se tornar judeu para realmente assim você fazer parte do povo de Deus. Então aqui esse encontro é um encontro fundamental para a igreja primitiva. Porque se os apóstolos de Jerusalém não concordasse com a boa notícia, com o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, se eles não tivessem consonância, se eles não estivessem pregando o mesmo evangelho, haveria então logo no começo da igreja uma ruptura e uma divisão.
Então essa reunião era muito importante. Será que os apóstolos iriam realmente estender as mãos para Paulo, concordar com Paulo, ter comunhão com Paulo, olha, afirmar que Paulo, você pode pregar sim, porque este é o evangelho total sim. Os opositores seus lá na Galácia, eles não são apóstolos de verdade. Você é apóstolo de verdade, porque você está pregando o evangelho verdadeiro. Será que eles teriam essa atitude, essa posição? Então essa reunião tinha essa finalidade e este teor um pouco até dramático para a igreja primitiva. Então havia esta tensão no ar por conta deste encontro. Qual que foi a resolução deste encontro entre Paulo e os apóstolos de Jerusalém? Os apóstolos de Jerusalém reconheceram que a mensagem pregada por Paulo era o evangelho verdadeiro. Quando Paulo chega até Jerusalém e conversa com os apóstolos, ele leva Tito. E é fundamental ele levar Tito com ele, porque Tito é um gentil que crê no evangelho de Jesus Cristo, na boa notícia de Jesus Cristo. Só que Tito não havia se circuncidado. Tito não cumpria as regras judaicas. Tito não havia se tornado judeu. Tito apenas cria no evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo leva Tito, isso é fundamental. Por quê? Porque os apóstolos entenderam que a mensagem de Paulo era a mensagem verdadeira, era um evangelho verdadeiro, e aí os apóstolos então não obrigam Tito a circuncidar. E isso aqui é fundamental, porque ao fazer isso, eles estão concordando com o apóstolo Paulo, dizendo assim, realmente não é necessário circuncidar para ser salvo, realmente não é necessário cumprir as regras judaicas para fazer parte do povo de Deus, realmente é apenas crer em Cristo Jesus e na sua obra e na sua boa notícia, no seu evangelho. Basta isso, Tito. Nós não vamos aqui te obrigar, Tito. Você faz parte do povo de Deus apenas por crer em Cristo Jesus e na sua boa notícia. Então, este encontro, a resolução deste encontro é que os apóstolos confirmam o evangelho de Paulo, pregado por Paulo. Paulo, você está pregando o mesmo evangelho que nós estamos pregando. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 6, vai dizer o seguinte: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes, isso ele está falando de Pedro, de João, de Tiago, tais homens influentes não me acrescentaram nada. O que Paulo está dizendo aqui é que eles não acrescentaram nada à mensagem que ele pregava. Por quê? Porque Paulo quer dizer o seguinte: olha, eles não me acrescentaram nada. Por quê? Porque eu já pregava o evangelho total. Eu já pregava o evangelho verdadeiro. Então eles não me acrescentaram nada, também não restringiram nada, não falaram assim, olha Paulo, isso aqui, o que você está pregando não é verdade. Não falaram nada, não acrescentaram nada para a mensagem do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo já pregava a mensagem do evangelho. Então, a resolução é que de fato só existe um evangelho e uma boa notícia. Que Deus trouxe o seu reino através de Jesus, que ele salvou a humanidade e o mundo, e que o reino dele é para todas as pessoas de todas as nações. Essa foi a grande resolução deste encontro. Só existe um evangelho, só existe uma boa notícia. Então, a unidade, este encontro marca então a unidade da igreja. A unidade da igreja é mantida por causa do evangelho verdadeiro. É o evangelho verdadeiro que deve ser o centro da igreja e o núcleo de convergência e unidade. Então o evangelho é unidade. Por quê? Porque o evangelho, ele é um. Não existem evangelhos, existem falsos evangelhos, como nós vimos na lição de número 3. E podem existir falsos evangelhos, mas só existe um único verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo, juntamente com os apóstolos de Jerusalém, reconhecem isso. E mais, eles reconhecem que eles estavam pregando o mesmo evangelho. Esta é a grande resolução deste encontro. A unidade da igreja. Se aquela reunião havia um temor por será que a igreja vai ser dividida logo no início? Não. A igreja é mantida, unida por causa do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é crucial
para a manutenção da unidade da igreja. E aí nós partimos então, meus irmãos, para o tópico de número 2. Por quê? Porque nesta passagem nós podemos ver a necessidade que o apóstolo teve de estar com os apóstolos de Jerusalém para mostrar que era necessário o apoio dos irmãos e dos apóstolos. E este trecho é importante por causa disso. Por quê? Porque em nosso tempo, a independência é algo caro, é algo estimado, principalmente para os jovens. Se tornar independente é que os jovens mais desejam. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar dependendo de alguém. Ninguém gosta da dependência. Todos nós gostamos e desejamos a independência. É por isso que os jovens comemoram tão sonhado 18 anos, o 18ão, né, que nós dizemos. Por que ele é comemorado? Porque esta data, completar seus 18 anos, significa na teoria pelo menos, significa liberdade, significa independência. Eu agora sou uma pessoa de maior idade, agora não dependo mais dos meus pais, agora eu respondo por mim mesmo. Então, os 18 anos, completar os 18 anos, é algo assim para os jovens muito legal, muito bom, muito esperado, porque significa exatamente isso, independência. Agora, o problema é que esta mentalidade, este desejo de independência, às vezes, e muitas vezes, na verdade, tem se tornado nociva. É nocivo. Por quê? Porque muitos jovens estão perdendo a capacidade de escutar as pessoas e mais de obedecer as pessoas. Obedecer, ouvir, pedir conselhos, tudo isso em nossos dias é antiquado, é coisa do passado, pois essas atitudes não são consideradas atitudes de independência. Então os nossos jovens, hoje em dia, não conseguem mais ouvir, não conseguem mais parar para pedir um conselho para as pessoas. Por quê? Porque este ato é um ato que vai de encontro com essa mentalidade de independência. O bom mesmo é não depender das pessoas. O bom mesmo é eu ser independente, é eu não dar ouvidos, e é eu fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, o que eu bem entender. Então é por isso que cada dia mais os nossos jovens, a juventude brasileira, a juventude está se tornando mais independente. E tudo aquilo que causa dependência, tudo aquilo que promove dependência, promove cooperação, os nossos jovens não têm repulsa. Os nossos jovens têm repulsa de estar na igreja, de se submeter a uma liderança, de se submeter então a alguém que está acima, alguém superior. Em nossos dias isso não é visto com os bons olhos. E este é um problema que tem se infiltrado em nossas igrejas. E é por isso que essa parte é importantíssima, porque nós vemos aqui no relato autobiográfico do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ele não devia em nada aos apóstolos de Jerusalém. O evangelho que ele havia recebido foi um evangelho dado pelo próprio Deus. Ele não precisava de ir até os apóstolos de Jerusalém para falar, para ser reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. O próprio Deus havia reconhecido e chamado o apóstolo Paulo. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo, ele sai do seu lugar e vai até Jerusalém conversar e ter comunhão e unidade e dar as mãos aos apóstolos de Jerusalém. Por quê? Porque a unidade é importante. E porque ele sabia que ele não era autossuficiente, autossustentável. O apóstolo Paulo sabia que era importante as mãos estendidas a ele. E aqui isso aqui é importantíssimo. Os nossos jovens precisam ter entendimento de que eles não são autossustentáveis, autossuficientes. Eles não são, nós não somos, ninguém é. Nós precisamos do apoio, nós precisamos dos bons conselhos, nós precisamos estar sob sim a tutela de líderes que são cheios da presença
de Deus. É necessário as mãos estendidas da igreja. É necessário sim uma liderança. É necessário sim a cooperação. É necessário sim a comunhão e a unidade. Não somos autossuficientes. No Evangelho, independência é morte. Todos aqueles que se julgam independentes, todos aqueles que querem viver no Evangelho de Deus, independente da igreja, falam, não preciso da igreja, não preciso do grupo de jovens, não preciso da minha liderança, eu faço aquilo que eu bem entendo. Todos esses estão indo para um caminho de morte. O jovem que acha que não precisa de igreja, que não precisa de comunhão, que não precisa da escola bíblica dominical, que não precisa da unidade, que não precisa da liderança, ele está indo para um caminho de morte. E o resultado é óbvio e claro, é morte espiritual. Ele vai se enfraquecer até morrer espiritualmente. Então este ponto é importantíssimo para nós ressaltarmos para os nossos jovens que eles precisam da cooperação e das mãos estendidas. Partindo para o tópico 3, então, nós vamos discutir sobre a diversidade. A diversidade na unidade. Neste trecho também, é possível nós vermos que na unidade há diversidade. Por quê? Porque mesmo sendo o mesmo evangelho, os apóstolos de Jerusalém pregavam o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregava o evangelho. No entanto, os apóstolos de Jerusalém pregavam o evangelho para os judeus. E Paulo pregava o evangelho para os gentios. Nós lemos o texto-chave que está em Gálatas 2:9, dizendo assim, olha, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou seja, eles aos judeus. Então, era o mesmo evangelho. Havia unidade entre eles, só que o público e o ambiente era diferente. Paulo fora chamado para pregar aos gentios, enquanto Pedro, Tiago e João foram chamados a pregar para os judeus. Havia unidade, mas ao mesmo tempo havia diversidade. Havia unidade e diversidade. O evangelho é para todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as nações. Ou seja, a mesma mensagem deve ser pregada e anunciada de forma adaptada para cada público. Isto é, a mensagem é a mesma, mas a linguagem, a forma pode ser individualizada, específica para cada cultura e gente. Este ponto aqui é importante porque este ponto aqui já fala um pouco mais de missão, de anúncio do evangelho. Porque Paulo pregava o evangelho aos gentios, e a forma que Paulo pregava o evangelho aos gentios era diferente da forma que o apóstolo Pedro pregava o mesmo evangelho para os judeus. Por quê? Porque são povos diferentes, são culturas diferentes, são histórias de vida diferentes. E isso faz todo sentido e toda a importância na hora de nós pregarmos a mensagem. Há uma responsabilidade sobre a igreja, que é anunciar o evangelho. Então precisamos saber passar a mensagem, fazer com que as pessoas entendam a mensagem do evangelho. E aqui nós devemos refletir se as pessoas estão conseguindo entender a mensagem do evangelho por nós. Será, irmãos, que nós estamos conseguindo passar a mensagem e fazer com que a mensagem seja entendida? Será mesmo? Ou será que nós estamos pregando o mesmo evangelho, só que da mesma forma para crianças, para jovens, para adultos, para homens, para mulheres, para pessoas ricas, para pessoas pobres, para brasileiros, para venezuelanos, para americanos? Será? É o mesmo evangelho, só que a linguagem ela precisa ser adaptada, porque as pessoas precisam entender este evangelho. E quando Deus levanta a igreja não é uníssona, ou seja, ela não é igual. Ela é unida, mas ela é diversa.
Deus chama algumas pessoas para pregar aos gentios. Paulo. Agora Deus chama outras pessoas para pregar para os judeus. Há diversidade no corpo de Cristo e nós precisamos entender isso. Precisamos entender que algumas pessoas foram chamadas para pregar para jovem. A pessoa tem a capacidade de falar, de dialogar com os jovens, de ter a linguagem dos jovens, de fazer com que os jovens entendam a mensagem. E a gente não pode olhar para essas pessoas, para esses pregadores, para esses evangelistas, olhar assim, nossa, não, mas ele prega de forma diferente. Olha a linguagem, olha a roupa que ele usa. Ele não usa aqui o terno, ele não usa a gravata para pregar com os jovens. Não, a gente não pode olhar com esses olhos, nós precisamos saber a diversidade na unidade. E Deus chama pessoas específicas para levar o Evangelho para pessoas específicas. E nós precisamos nos perguntar, como igreja, como que nós estamos anunciando o Evangelho? No bairro da sua congregação, como está sendo anunciado o Evangelho? O Evangelho é pregado em uma região de uma forma e de outra, mas em outro bairro de outra forma. É o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho, mas a forma é diferente. E nós precisamos nos perguntar se nós estamos realmente pregando o Evangelho e se as pessoas estão entendendo o Evangelho. Este ponto aqui é importante e este trecho desta carta, nesta parte aqui, nos mostra que nós devemos refletir se as pessoas estão entendendo aquilo que nós estamos pregando. Por fim, chegamos então no quarto ponto, que é o ponto chamado pecado do sectarismo. Porque nós estamos falando de unidade, preservando a unidade, é o tema desta lição. Então nós queremos ressaltar a unidade. Só que um dos grandes problemas do movimento protestante, do nosso movimento, é o pecado do sectarismo, ou seja, é a divisão. Porque quando nós olhamos para o nosso movimento, quando nós olhamos para o movimento protestante, nós podemos ver isso na realidade. No movimento protestante, nós temos milhares de igrejas e nós temos milhares de denominações. Você pode pegar, tem ruas aí, aqui na nossa cidade, que é engraçado, né? Uma igreja atrás de outra igreja. Tem uma igreja que tem 10 pessoas. Aí você passa para outra igreja, vai para frente, tem uma igreja de 20 pessoas. Aí a outra igreja tem 30 pessoas. Quer dizer, são inúmeras igrejas com números baixíssimos de membros, picados. Porque é isso. O problema do nosso movimento, do movimento protestante, é exatamente isso, a falta de unidade. Por quê? Porque o movimento protestante é um movimento que acentua e privilegia a liberdade e a individualidade. Nós não estamos presos a uma pessoa como a Igreja Católica Apostólica Romana, que está presa no Papa, dizendo, olha, o Papa, então, nós precisamos obedecê-lo e tudo mais. Não, nós não estamos presos. Há liberdade no nosso meio. No meio protestante, então, há essa valorização pela liberdade e pelo indivíduo. Só que isso fez com que nós esquecêssemos da comunhão e da unidade cristã. Hoje é necessário sabermos que tipo de evangélico que nós somos, ou que as pessoas são. Porque não basta falar assim, eu sou evangélico. Não basta, isso não quer dizer mais nada. A gente tem que dizer se nós somos evangélico metodista, se nós somos evangélico presbiteriano, ou se nós somos evangélico assembleiano. Veja, a nossa identidade é marcada pela diferença e não por aquilo que nos une. E neste trecho aqui de Paulo, da reunião de Paulo com os apóstolos, nós vemos a importância da unidade para a igreja. E, infelizmente, em nosso tempo, a igreja, nós temos colocado questões secundárias como se fossem essenciais ao Evangelho. Então, aí surge em nosso meio o pecado do sectarismo. Nós nos dividimos como igreja, cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua denominação, cada um tem a sua doutrina, e mais do que isso, mais do que essa divisão, nós nos excluímos. Não é apenas que nós nos dividimos, nós nos excluímos. A gente só prega pra gente, a gente só prega pra assembleano. Não, na nossa igreja só pode pregar assembleano. Engraçado, irmãos, teve um dia que um irmão
pentecostal, assembleano e tal, ele me fez uma pergunta, a seguinte pergunta, ele fez assim: o que você acha de tal pastor pregar nas nossas igrejas? Aí eu, o que eu acho? Não acho nada, eu acho bom, o pastor tem um grande conhecimento. Aí ele, nossa, mas você sabe que ele não é assembleano, né? Sabe que ele não é pentecostal, sabe que ele é presbiteriano. Mas o que tem? Porque isso, nós não apenas nos dividimos, mas nós nos excluímos. Ah, você é presbiteriano? Ah, então a gente não te ouve. Você pensa diferente de nós nas questões dos dons, na questão da salvação e tal. Ah, você é calvinista? Não, nós somos arminianos, então nós não te ouvimos. Nós, então, nos excluímos. E a igreja perde a unidade. E o problema da igreja brasileira é a falta da unidade. Por quê? Porque nós estamos colocando questões que são secundárias, questões de tradição, questões de uso e costumes, questão de livre-arbítrio ou predestinação, questões que são secundárias, nós estamos colocando como se fossem essenciais. Mas como nós vimos neste trecho e no primeiro tópico, o que nos une é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos lembrar que o que nos une deve ser o núcleo do evangelho, o único e verdadeiro evangelho de Jesus. Não podemos, então, definir o corpo de Cristo e quem faz parte por meio de nossas convicções pessoais, que não são essenciais ao evangelho do reino de Deus. Então, este ponto é um ponto para nós refletirmos com os nossos jovens se nós estamos excluindo as pessoas. Se nós estamos excluindo as pessoas porque elas são presbiterianas, porque elas são qualquer tipo de outra denominação. Nós precisamos lembrar que o que une a igreja é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No entanto, não podemos dar importância demasiada para a comunhão em detrimento da verdade do evangelho. Este é um outro ponto importante. Nós estamos enfatizando a unidade. Só que sempre lembrando que o elo, o núcleo da unidade da igreja deve ser o verdadeiro evangelho. Quando Paulo e os apóstolos estendem as mãos, se cumprimentam, isso é um ato de comunhão. E mais do que isso, os apóstolos de Jerusalém estavam falando o seguinte: nós temos comunhão com o apostolado de Paulo, não com os falsos irmãos que estão pervertendo o evangelho. Ou seja, há um limite para a unidade da igreja. E este limite é dado pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, isso faz com que nós tenhamos unidade entre a igreja, porém, com aqueles que estão pervertendo o evangelho, com aqueles que estão pregando um outro evangelho, não. Aí nós não devemos ter unidade. Aí sim, nós devemos nos afastar. Porque o elo da unidade da igreja é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Bom, irmãos, essa então foi um resumo da nossa lição de número 5. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que esse subsídio tenha te ajudado e possa te ajudar de alguma forma e que nós possamos caminhar em unidade como igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.